porque Deus fala que vai fazer aquela coisa toda, e a gente quer ver aquele agir de Deus, a gente entende que a gente tem que fazer a nossa parte, mas existe também um tempo determinado por Deus. E o interessante é que na época que eu gravei o CD, alguns CDs, eu gravei 4 CDs, gente. Foi um investimento muito grande. Mas eu tinha um conflito dentro de mim, porque eu tinha o material na mão, mas eu não conseguia alcançar o espiritual que Deus falava. E na vida daquele que serve ao Senhor, o que interessa não é o seu momento na terra, mas é a sua comunhão com o céu. E dentro desse período de conflito, que eu tinha o material na mão, e às vezes não alcançava o espiritual, foram muitos momentos que eu chamei a Biana para dentro. E eu hoje não quero falar sobre a Priscila Mara. Hoje eu quero falar sobre a Priscila Mara e a Fabiana. Eita. Porque a gente tem que ter essa sensibilidade. E eu entendia que a Biana alcançava, ela tinha algo que me completava. Mas eu não entendi o que era. A Biana já está emocionada ali, ó. Que coisa linda, gente. Priscila, rapidinho, vamos compartilhar essa live? Alguém precisa ouvir essa história, gente, porque as pessoas conhecem Priscila do púlpito. É verdade. As pessoas conhecem Priscila com o microfone na mão para cantar, para adorar o Senhor, mas não conhecem a história de Priscila e Fabiana. É verdade. Que coisa linda, eu também estou ficando emocionado aqui. E a Biana, eu falava assim, Biana, vamos comigo. Porque você sabe o que é uma pessoa entender o propósito de Deus, e nós que somos servos, se todo ser humano entendesse que nós somos criados e nós somos formados por Deus para servir. E a Biana faz isso com excelência. Glória seja a Deus. Onde for. Aleluia. Ela tem apenas uma identidade. E eu falava, vamos, Biana, você sabe o que é atender uma agenda? Eu recebi o convite, e a Biana ia para ser minha intercessora. Eu cantava, ia lá, e Deus fazia um mover grandioso, sabe? Você sabe o que é viajar 6, 7 horas de ônibus e dividir uma coxinha porque não tinha dinheiro para comer mais nada? É isso daí que as pessoas não conhecem. E eu falava assim, Senhor, qual é o teu propósito? Porque eu não conseguia, porque quando o céu junta alguém na terra, não tem homem, não tem oração contrária, sabe, não tem barreira, não tem obra de feitiçaria que quebra a aliança que é feita no céu. E a Biana sabe que nós assim passamos por muitos processos. E teve um dia, Isaac, que alguém às vezes quer montar um cenário para ver Deus agir. Mas o Senhor, Ele chega de uma maneira tão simples para poder cumprir na nossa vida o propósito. Glória a Deus. E teve um dia que a gente estava adorando ao Senhor e a gente sempre buscou, trabalhou junto na igreja. E teve um dia que eu falei assim, vamos cantar, Biana, vamos adorar. Ela falou assim, minha filha, vamos cantar o quê? Vamos cantar o quê? E na época tinha lançado aquele louvor, o grande, mas primeiro a gente cantou na unção divina. E eu falei assim, vamos adorar o Senhor. A gente não conseguiu ensaiar, Isaac. Não. Aí eu falei, quando chegou na ceia, eu sempre mais para frente, né, igual bico de chaleira. Aí eu falei assim, vamos cantar assim mesmo, Biana? Aí ela falou assim, minha filha, mas será que isso vai dar certo? Porque ela sempre foi mais retida, um pouquinho mais tímida. Aí ela falou assim, vai sim. Aí a gente começou a cantar assim, ó. A unção de Deus é algo que vem para capacitar, faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte quando na batalha está. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata 1000, uma capa abre o rio. Assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala, e as muralhas vêm ao chão. É muito profundo. Priscila, tem hora que a gente não entende o propósito de Deus na nossa vida, mas até Deus revelar o que Ele quer para a gente. E vocês falando aí,
Eu me lembrei da história de Jeremias, porque Deus falou para Jeremias: Jeremias, antes que tu estivesse no ventre da sua mãe, eu te gerei e te escolhi para ser profeta. Ou seja, a história de vocês duas já estava escrita na eternidade. Então, antes de você pegar o microfone para cantar, Deus já tinha visto isso. É por isso que muita gente é impactada, porque há um propósito de Deus na vida de vocês duas, muito lindo, que já está acontecendo, né? Nós estamos ouvindo essa história hoje. E a gente não entende, Isaac, porque eu corri tanto atrás, sabe, de gravar um CD, e de gravar o último CD que eu gravei, Isaac. Houve um investimento muito grande e, de verdade, foi o melhor trabalho que a gente conseguiu executar. A Biana participou de todos os detalhes. Mas ela participou do CD também? Participou em 2 louvores, porque eu senti um mover de Deus tão grande, eu falei, eu preciso gravar algo com ela, eu preciso fazer alguma coisa com ela. Isaac, a ordem que Deus me deu foi a seguinte: faça, mas não é esse o meu propósito. Eu precisava concluir, mas eu gravei, lancei e guardei. Falei, Biana, não é isso que Deus tem para a minha vida agora. Não é para continuar sozinha. Eu preciso viver esse tempo com você. E as pessoas começaram a questionar por que a Fabiana, por que a Biana, por que a Priscila parou de cantar sozinha. Mas no meio desse processo, foi um processo de muito vale, sabe? Eram momentos de muitas batalhas espirituais sozinha. E dentro desse período, Deus falou que a gente iria continuar, mas eu não sabia de que forma. Então, naquele altar, no dia de uma santa ceia, eu tive certeza, e eu desci de lá com muita convicção, que eu não poderia continuar sozinha mais. Que tinha um tempo. Você ficou sozinha, Priscila, cantando sozinha? Isaac, eu fiquei adorando ao Senhor sozinha, viajei demais de ônibus sozinha, depois a Biana começou a me acompanhar, mas foram aproximadamente de 15 a 16 anos. Aí depois de 15, 16 anos, Deus foi e colocou esse propósito dentro de você. Exatamente. Mas você pensa, 15, 16 anos, na expectativa de ver o agir de Deus. Sabe? 15, 16 anos procurando tudo aquilo que Deus havia falado. E eu acho que essa é a maior agonia dessa nossa geração. Sabe? Eles estão à procura do cumprimento, eles estão à procura de ver a promessa de Deus, só que eles não querem entender o caminho que Deus traçou. Porque se você vai pelo caminho que você traça, você não vai conseguir ver o agir de Deus. É por isso que a história de José ali, Deus revelou o sonho, Deus revelou o propósito, mas não revelou o processo. Exatamente. Porque o processo é doloroso, né? É doloroso. Imagina se José soubesse que ele ia ser governador, mas ele ia ter que passar dentro de uma prisão. Ele ia ser acusado de estuprar uma mulher. Será que ele ia aceitar o processo? Exatamente. E a gente até outro dia começou a ensaiar um louvor que a gente não tem muito costume de adorar o Senhor com louvores assim, mais de adoração, mas a gente começou a adorar o Senhor com esse louvor, e esse louvor ele mexeu com a nossa estrutura, porque hoje é uma realidade nossa. Então, assim, por quê? Porque muitos se frustram diante da caminhada, diante da promessa, acha que não vai acontecer mais. Glória a Deus. Compartilha essa live aí. Só que Deus está dizendo para você, aceite a vontade do Pai. Glória a Deus. Porque assim os seus planos não serão frustrados. Que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é sua. E minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar,
Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Você pode crer nessa noite que os planos de Deus sobre a sua vida não serão frustrados, porque quem dá a direção é Ele, quem faz é Ele, quem opera é Ele. Apenas entenda o processo que Deus colocou você. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos pode se frustrar. Oh, a vontade é tua e minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. E é isso que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Mandar um alô aqui para algumas pessoas que estão nos assistindo. Glória a Deus. João Adalto no Facebook. Rapaz, o seu Deus abençoe, João Adalto. Lenilson, Deus abençoe. O evangelista André, lá de Vargem Grande, Rio de Janeiro. Um abraço para todos aí, que Deus abençoe. A todos os irmãos também que estão aí assistindo, comentando, que Deus abençoe todos. Compartilha com alguém, dê um like aí, os irmãos que estão no YouTube também. Nós estamos aqui acompanhando essa história de fé, uma história que as pessoas só conhecem no púlpito, mas agora estão conhecendo a história da vida real, o processo que eles passaram para chegar até aqui. Priscila Mara, Fabiana, você é de Itaperuna mesmo? Na verdade, Isaac, eu sou de Varriçai, né, da região da roça, né, chamado Pozo Alto, e aí vim para Itaperuna, a partir dos 13 anos, eu vim para Itaperuna para estudar, e logo depois me casei, e fiquei conhecendo essa família linda, né, que é a família 1º de Maio, o qual encontrei com a Priscila. Você sempre cantou? Você sempre adorou o Senhor? Ou foi através de Priscila que você começou esse propósito de adoração? Não, então, meu filho. Vamos contar tudo, então. Na verdade, o que acontece? Esse lado, assim, eu sempre vivi isso intenso. Porque, quando eu era muito pequena, eu brincava de desfilar lá na roça, né? É verdade. E a gente desfilava com a bananeira, né? O pessoal sabe como que é isso, né? Você viver um mundo de fantasia de criança. É verdade. E a gente fazia lá púlpito, fazia um monte de coisa e começava a pegar microfone de pau e adorar o Senhor. Então, eu vivi um tempo, sim, na igreja, né? Onde eu tive a oportunidade, qual meu pastor era o pastor Carlinhos de Assis. Ali eu tive a oportunidade de adorar o Senhor, só que eu sempre fui muito tímida. Esse lado, assim, de soltar mesmo no altar do Senhor, até hoje eu sou muito tímida. Na verdade, assim, é completamente diferente quando estou sozinha e quando estou com a Priscila. É verdade. Né? Porque durante esse processo também, eu tive que aprender isso, com ela me ensinando, e várias vezes ela falava assim comigo: Fabiana, você tem que se posicionar. Porque estamos diante de um processo, nós não vamos poder olhar para quem está falando, nem para quem está nos olhando, mas olhar para o alvo. Porque também ficou assim, foi um momento muito difícil para mim, porque eu estava com alguém que tinha um ministério. Então, tipo assim, de várias maneiras passava na minha cabeça assim: o que as pessoas vão achar? Muitas pessoas ficaram olhando assim, vou pegar carona isso, com... Vamos pegar carona com o sucesso de Priscila, sendo que Deus já tinha esse propósito de você completar Priscila e Priscila te completar. Era espiritual. Sim. Só que até hoje. O que acontece? Quando eu falo da Priscila, a gente fala assim de uma verdade muito grande, porque a gente sempre foi muito transparente uma com a outra. Sim. Entendeu? Eu sempre abri as minhas dificuldades com ela, porque é igual um casamento, né? Qualquer aliança que Deus faz é igual um casamento.
Então, tipo assim, eu sempre fui muito transparente daquilo que eu sentia, daquilo que eu achava, e ela também comigo. Então, tipo assim, de várias formas e de vários momentos, ela teve que se posicionar e zangar mesmo, né? Porque quando a aliança do céu, a gente lida como irmão, como irmãs, né? Eu falo que ela é minha irmã, que Jesus deu uma dose maior. Então, o que acontece? Verdade, todo mundo quer, assim, ver a gente naquele momento de adoração, mas até no momento da adoração, a gente nunca subiu para o altar com alguma indiferença. E mesmo com as dificuldades dela, as minhas dificuldades, algo que a gente aprendeu nessa caminhada, Isaac, é ser de verdade. Verdade. Então, se não for para ser de verdade, não vale a pena. Porque você pode fingir para o pastor, você pode fingir para o irmão, você pode tentar enganar alguém, mas diante de Deus não existe isso. E eu falei, Biana, só sobe, a gente sempre conversou muito sobre isso, Deus só vai receber o nosso louvor se for de verdade. Então, a gente vai ter que alinhar tudo aqui. E eu sempre fui muito para frente, sabe, mais faladeira, e chegava aquela coisa toda, e eu queria que a Biana fosse como eu sou. Porque a Biana teve uma evolução, mas eu não consegui retroceder ainda. Isso vai ficando mais intenso na minha vida. Eu falo, Biana, você tem que reagir. Bora, Biana. E a Biana tem uma dificuldade, tipo assim, se ela vê alguma coisa, assim, ela assim, cada um tem um jeitinho. E ela baixa a cabeça, sabe? Vamos contar tudo. Vamos se ela falar. colocar. Fala, Deus. Se ela juntar a mãozinha assim, baixar a cabecinha, eu falei, meu Deus do céu, pronto. Eu falei, Jesus, pronto, a Biana travou. Eu falei, a convivência bora, é tão grande, Priscila, que você já sabe tudo que ela está... Todos os todo detalhes. gesto, você já sabe o que ela está querendo, né? Todos os detalhes. Aí eu chegava perto dela e falava, em nome de Jesus. A gente tem um esquema que na hora que a coisa aperta um bocadinho, a gente vai, procura o bebedouro, o banheiro da igreja, para poder ajustar. Aí eu falava, pelo amor de Deus... Eita. Em nome de Jesus, eu preciso sentir segurança. Segredos estão sendo revelados, hein, Fabiana? Exatamente. Eu preciso sentir segurança. Tem adorador precisando ouvir isso. É verdade. Eu falei, eu preciso sentir a segurança em você, porque nós estamos numa batalha espiritual. Então, quando você vai para algo natural, você vai com a sua força, com o seu conhecimento, sabe, com a sua capacidade. Agora, quando você entra no mundo espiritual, você está lidando com algo que você não tem acesso, que você não tem alcance de verdade, que não é palpável. Você está lidando com algo que você não está vendo. E eu falava com ela, eu falava, Biana, eu dependo totalmente de você, senão eu não consigo romper. Ainda mais agora, depois desse processo todo, sabe, Isaac, que a gente passou diante de Deus, e eu vivi um momento assim tão intenso, de batalhas espirituais tão intensas, que eu tive um abalo muito grande emocional. E eu lembro, eu quero testemunhar disso aqui, porque marcou muito a minha vida. Houve um momento na minha vida que eu fiquei tão mal que eu perdi o meu cabelo, sabe? E eu perdi o meu cabelo e eu falei assim, Biana, eu estou ficando careca. E a Biana, com muito cuidado comigo, o cabelo caiu tudo. E só ficou assim os toquinhos, né, Biana? Isso é do que? Problema emocional. É, emocional. Porque tem alguém que acha que o servo de Deus ele está blindado a tudo. E é muito importante a gente entender que a gente tem que reconhecer que a gente não está bem. E nesse momento, a Biana tinha muita paciência comigo. Eu falei, Biana, eu não tenho coragem de sair para poder cantar. Como é que eu vou me apresentar diante das pessoas? Ela falou, não, minha filha, eu vou cuidar de você. Tá vendo? As pessoas sobem no púlpito e Deus fala através da nossa vida, mas a gente está precisando ouvir a voz de Deus e só Deus sabe o que está passando no nosso coração. Exatamente. Eu quero dizer para você que quando você não tiver mais forças, eu creio que o céu está enviando reforço. Oh, glória. Eu creio que o céu está enviando alguém que vai cuidar de você, das suas necessidades, desse seu momento de fragilidade, porque Deus sabe exatamente aonde está a nossa fragilidade. E a palavra dele é que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então tem socorro sim, tem cuidado sim de Deus para a sua vida. Eu lembro que não tinha muito o que fazer e a Biana me sentava igual uma criança. E tinha todo um processo. Ela pegava a escova de lavar roupa. E pegava gel, e pegava creme, e ficava alisando a frente do meu cabelo para poder ficar bem baixinho. Eu tinha que ficar pelo menos 3 dias com aquele penteado, porque só ficou a ponta do cabelo embaixo.
E eu andava só de coque e as pessoas assim questionavam, né? A Priscila virou mesmo irmã de oração, mas não sabiam o processo que eu estava passando. E agora teve uma segunda etapa, Isaac. Teve uma segunda etapa que agora foi a questão do meu emagrecimento, que quando eu dei por mim, eu estava com 130 quilos e a Biana acompanhou isso tudo e disse para mim, você pode continuar contando comigo, porque eu não estava bem mais uma vez. Então, o que acontece? Só que, junto comigo, ela falou, não vou te abandonar. E, por um momento,